Todo mundo me ouvindo agora? Sim, agora sim. Beleza. Então, gente, para complementar aqui, para finalizar, Ô, Débora, oi, tá tudo ok aí no seu computador? Porque, nossa, tô te ouvindo muito baixo e meu volume tá no máximo. todo mundo, gente? Para mim tá mais normal agora. Tem mais? Está com dificuldade de me ouvir aí? Tenta ligar e desligar o seu áudio ou fazer um teste. Porque aqui está tudo normal. Tá, vou tentar aqui. Obrigada. Beleza, ok. Vou tentar também forçar mais a voz aqui, gente. Teve chamada ainda não, né, Débora? Ainda não. Vamos finalizar aqui, eu faço. E aí eu passo a tarefinha também. Hoje é bem simples. Será? Eu tô ouvindo todo mundo bem alto. Eu acho que é o seu mesmo, Débora. Mas se fosse o meu, todo mundo estaria com dificuldade de ouvir, né? E não tá. Porque o Mário, mas a Maria Fernanda falou e agora tava tão alto, tão bom alto. Mas deve ser o meu, então. Ei. Eu acho que a máscara abafa um pouco também. Ah, com certeza. E olha, gente, que era para eu estar usando a máscara e como é que chama aquele trenzinho de plástico? Nossa, aí que a gente não ia ouvir. Pois é, só que está em falta aqui na escola, né? Isso. E aí a gente está só com a máscara. Ela atrapalha um pouco mesmo. Vou forçar um pouquinho mais aqui, tá? Então, gente, dentro aí da capacidade, pode ser ativa para quem cobra e passiva para nós que pagamos a capacidade tributária. E ela pode ser também contributiva. Falei um pouquinho da capacidade contributiva baseada nos princípios que a gente falou na última aula, né? Que é aquela capacidade do que eu consigo pagar. O que o contribuinte consegue pagar? Se ele paga, se ele ganha mais, ele paga mais. Se ele ganha menos, ele paga menos. É o princípio que viabiliza a comparação aí entre a riqueza do contribuinte e o valor do tributo que ele vai pagar. Isso baseado aí em nós, contribuintes, né? Capacidade passiva. Então, aí o resuminho, ó. Capacidade tributária passiva é aquela que, independente da capacidade civil, das medidas naturais, ou se é pessoa física ou jurídica, toda vez que acontece um fato gerador da obrigação, a gente se torna agente da capacidade tributária passiva. Então, todos nós, quando agimos em alguma situação que nos dá obrigação de pagar um tributo, a gente se enquadra aí como capacidade tributária passiva. Bem simples, né? Ativa é o órgão que nos cobra o tributo. Capacidade passiva é quando a gente está devendo esse tributo, a gente vai pagar esse tributo aí. E um resumão aí do tributo, ó. Para o tributo existir, né?
Tem a lei, existiu o tributo. Para ele agir, para ele ser cobrado, ele precisa de um fato gerador. O que é isso mesmo? Fato gerador? É aquela ação que vai me obrigar a pagar o tributo. Comprei um carro, sou obrigada a pagar o IPVA. Comprei uma casa, sou obrigada a pagar IPTU. A base de cálculo, que é o percentual que eu vou pagar dentro daquele tributo. Onde que está essa base de cálculo? Está dentro da lei que gerou aquele tributo. O tributo ele tem destinação legal, mas é irrelevante. Por quê? Porque ele pode ser uma taxa, que a destinação dele é direcionada a um serviço, mas ele pode ser um imposto, e o valor desse imposto ele é para a máquina pública geral. Ele pode ser uma contribuição de melhoria, que é um valor que eu pago para um projeto específico. Então, o tributo se resume nisso aí. A tarefinha de hoje, eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês a diferença entre capacidade tributária e competência tributária. O que é um e o que é outro? As palavrinhas de vocês aí. Nós vamos falar. Vocês vão escrever e a gente vai debater a respeito disso aí. Dúvida? Não. Ô, Débora, é capacidade tributária? Capacidade tributária e competência tributária. O que é um? O que é o outro? Qual que é a diferença de um e do outro? Isso aqui. A capacidade ativa é quem cobra o tributo. E a capacidade passiva é quem paga o tributo. 20 minutinhos, dá, gente? Tranquilo, né? Vou ir fazendo a chamada aqui. Tá. Aline de Paula, presente, né? Amanda. Glenda. Presente. Christopher. Presente. Cláudia. Presente. Gabriela. Presente. Geisa. Presente. Ítalo. Presente. Fernanda. Presente. Mário. Presente. Rayane. Roger. Presente. Thaís. Vanessa. Vitor. Presente.
Débora, pode falar o meu? Pode? Foi bem simples, mas a capacidade tributária, ela possui o direito de cobrar, de recolher os tributos. E a competência, ela pode, como é que eu digo? Criar os tributos. Legislar, né? Isso, escolher, né? Isso. E por quê? Porque a competência tributária pode criar? Isso. Qual o critério para ter esse poder de criar ou tributo, né? Ou instituir tributo? Tá tudo certinho que você pôs. Eu só preciso que você entenda o porquê. Qual que é o critério para legislar sobre o tributo? Tá, só um minuto. Débora, pode falar o meu? Sim, Roger. Então, aqui da competência tributária, eu coloquei que ela tem o poder de instituir o tributo dentro da atribuição legislativa. Ela é indelegável e é formada aí pela União dos Estados, do Distrito Federal e os municípios. A capacidade tributária, eu coloquei que ela tem o poder de cobrar e exigir, dentro da sua atribuição legislativa e administrativa também, ela é delegável e qualquer pessoa jurídica pode delegar. Beleza, tá quase certo, Roger. O capacidade tributária, ela não tem poder legislativo, tá? A única coisa que está errada aí é essa. A competência, sim, tem poder legislativo. Ela legisla sobre o tributo. O da capacidade não. tributária, eu coloquei que ela tem o poder de cobrar e exigir, dentro da sua atribuição legislativa e administrativa. Isso, mas tira essa atribuição legislativa aí, que senão não procede, não. Ô, Débora, a competência tributária, ela tem o poder de criar, por causa da Constituição Federal? Ela tem esse poder que foi dado a ela? Alguma coisa do tipo? Tem, mas ela tem o poder de legislar sobre tributo porque ela é vinculada ao poder legislativo, tá, Geisa? E a capacidade não. Olha só, a União, A o Estado... competência... Ah, tá. A competência, sim. Ah, tá, entendi. Isso, e a capacidade não. A capacidade não. Capacidade, ela não legisla, né? Ela só fiscaliza e cobra. Por quê? Porque ela não é vinculada ao poder legislativo. Ok? Pode falar, Débora. Pode falar. Eu coloquei que a competência tributária é o poder que a União, estados, municípios têm para estabelecer tributos legais, que tem a lei, e a capacidade tributária é o poder que é atribuído a quem pode fiscalizar e cobrar esses tributos. Ok. Só acrescenta, tá, Cláudia, a questão do seguinte, que para ter competência tributária precisa ter um legislativo vinculado. Ok. Beleza? Débora, eu posso falar o meu? Só um minutinho, a Rayane está falando aqui, Fernanda, só um momento. Tá bom. Isso. Era poder legislar. Não, ela não cria as leis, mas ela cria os tributos. Pode falar, Fernanda.
O meu ficou muito parecido com um dos outros, né? Que é a competência para a instituição de tributos, né? É a atribuição dos entes políticos do Estado, e aí nessa medida é indelegável, né? Que eles tinham falado também, e que a capacidade tributária é a aptidão de cobrar o tributo, né? Que no caso é fiscalizar, arrecadar e tudo mais com o tributo, né? E a competência é o poder de legislar e criar. Então, a competência tributária a competência é indelegável e o que é delegável é as funções de arrecadar e fiscalizar. Então, no caso, é a capacidade. Ficou certo? Certinho. Só que vale a pena colocar a observação seguinte: para se ter competência tributária, precisa ter o legislativo vinculado, tá? Por isso a diferença. Por isso a União, ela pode ter competência, União, Estado e municípios. Os órgãos não. Detran e INSS não tem legislativo, então só tem capacidade. É bem importante esse quesito, tá, gente? A Sim, competência, entendi. a competência é vinculada a existir um poder legislativo junto dela. Quem mais? Pode falar o meu? Pode, Brenda. Eu coloquei que a capacidade tributária é um direito de uma pessoa física ou jurídica de cobrar ou exigir um tributo. E a competência tributária legisla um tributo. Acho que eu falei errado, é capacidade. Capacidade está certa. A competência você pode agregar mais um pouquinho aí, né? Falar sobre o poder de legislar, o porquê desse poder, se é delegável ou indelegável, mas está no raciocínio certo. Só completa aí o que é competência, tá, Brenda? Tá bom. Ô, Débora, Só um minutinho, Mário, que a Aline está falando, vocês não conseguem ouvi-la? Só um momentinho. Uhum. Ficou um pouco fora do contexto, tirei. Uhum. Isso. Não, mas tá bem resumido. Só tira aquela parte que ela ficou um pouco fora do contexto aí. Tá? Pode falar, Mário. coloquei que a competência, ela obtém os direitos dos tributos e as normas legislativas. E a capacidade são os órgãos que fazem a cobrança dos tributos, tanto como o Detran, INSS, por exemplo. Ok. Mas aí ficou bem claro para você, né? Que a competência é porque existe o legislativo, aí acrescenta essa função de legislar sobre o tributo. E já a capacidade não tem esse poder. Está dentro da linha. Ô, Débora, o meu eu coloquei capacidade tributária, tem o direito de cobrar ou recolher determinado tributo, arrecadar e fiscalizar, né? Igual as taxas e contribuições de melhoria. E a competência tributária, através dos entes, né? Criam seus impostos federais, estaduais e municipais, igual você falou, com um legislativo vinculado. Isso aí. Que é esse vínculo que dá a ela o poder de legislar. Certinho, Gabriela. Quem mais? Christopher, Vitor, Ítalo. Posso falar o meu, Débora? Pode, Agora? Vitor. Sim. Bom, o meu aqui eu fiz uma comparação, né? Assim, a competência tributária eu coloquei que é, ela é criada para poder instituir o tributo, né? A capacidade eu coloquei que ela tem o poder de cobrar, exigir. E a competência eu coloquei que é, né, uma atribuição legislativa, e a tributária eu coloquei que, né, já é uma atribuição executiva.
E a competência tributária, né, é cobrada pela União, Estados, Distritos Federais e municípios, e a capacidade tributária ativa pode ser qualquer pessoa jurídica. Ok, isso aí. Completinho. Ítalo e Christopher. Pode falar, Ítalo. A capacidade, ela tem um poder de fiscalizar e cobrar os tributos e responsável também por arrecadar os tributos. Ela já não pode legislar sobre isso. Quanto à competência, ela já tem o poder de legislar sobre isso. Também ela é responsável por fiscalizar e cobrar os tributos e também de criar os tributos. E também representa o poder legislativo, né, que é a União, os estados e os municípios. Ok, ela é vinculada, né? Ela tem esse poder exatamente por causa do legislativo, isso mesmo. Para você, Christopher. Débora, eu coloquei que a competência é o poder que a União, os estados e os municípios têm para instituir os tributos. Uhum. E a capacidade consiste na atividade de arrecadar e fiscalizar os tributos. Aí, só complementa aí que a competência ela tem esse poder porque, né, no sistema dela ela tem o poder legislativo, por isso ela pode legislar sobre isso aí, ok? Ficou dúvida, turminha? Ok. Isso. 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 Para eu ter capacidade tributária, eu preciso que quem tenha competência me delegue essas tarefas. Então, gente, complementando aí, ó. Olha só.